Olá pessoal, então na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre alguns exemplos de potencial elétrico. Primeira questão: no esquema ao lado são dadas as linhas de força de um campo elétrico uniforme e suas respectivas superfícies equipotenciais. Calcule letra A intensidade do campo elétrico. Então, vamos relembrar. As superfícies equipotenciais no campo elétrico com carga pontiforme são esféricas e centradas na carga. Lembrando que em uma superfície equipotencial, todo e qualquer potencial elétrico naquela superfície sempre terá o mesmo valor constante. Então, vamos adotar aqui tem uma linha 1, linha 2 e linha 3. Em qualquer que seja um desses pontos, o potencial elétrico sempre terá o mesmo valor. Percebam também pelo diagrama que essas linhas de força representam um campo uniforme, porque elas são paralelas entre si. E a superfície equipotencial em relação a um campo elétrico uniforme são sempre perpendiculares entre si. Então, essas linhas tracejadas representam as superfícies equipotenciais e essas setazinhas vermelhas representam as linhas de força oriundas de um campo elétrico uniforme. E elas são perpendiculares entre si. Então vamos para a questão. Ele quer que calcule a intensidade do campo. Então nós temos aqui potencial elétrico, nós temos aqui a representação de distância e ele quer que determine a intensidade do campo. A forma que nós vamos trabalhar é essa. A diferença de potencial entre dois pontos A e B, no caso aqui do ponto A ao ponto B, vai ser igual ao produto da intensidade do campo vezes a distância. Detalhe, a diferença de potencial entre dois pontos vai ser a diferença entre elas. Então aqui eu tenho potencial elétrico no ponto A e potencial elétrico no ponto B. Substituindo, então, a DDP entre A e B vai ser o potencial elétrico no ponto A menos o potencial elétrico no ponto B, que vai ser igual ao produto do campo elétrico vezes a distância. Substituindo valores, o potencial elétrico no ponto A vale 8 volts, potencial elétrico no ponto B vale 4 volts, igual à intensidade do campo, que é o x da questão, vezes a distância entre esses dois pontos, que é igual a 0,1 metro. Fazendo a operação, 8 menos 4 dá 4, 0,1 vai passar por outro membro com sinal invertido, dividindo 4 por 0,1 dá 40 volts por metro, ou, unidade SI, 40 Newton por Coulomb. Está respondida a letra A. Já na letra B, ele pede: calcule o trabalho realizado pela força do campo para levar a carga Q menos 2 microcoulomb do ponto A ao ponto C. Então, a carga vem do ponto A até o ponto C. E ele quer que descubra o valor do trabalho realizado. Pela fórmula, nós temos trabalho entre dois pontos A e C vai ser igual ao produto da carga de prova vezes a DDP. Lembrando que a DDP é nada mais nada menos do que a intensidade do campo vezes a distância. Então vou substituir o U por E vezes D, ficando trabalho entre os pontos A e C vai ser igual a carga vezes o campo vezes a distância. A carga vale menos 2 microcoulomb. Micro vale 10 elevado a menos 6. Então vai ficar menos a carga, menos 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o campo, aqui encontramos na letra A, 40 mil por coulomb, vezes a distância entre o ponto A a C, e é somando do ponto A a C, eu tenho 0,1 mais 0,1 mais 0,1 mais 0,1, que dá igual a 0,4. Pronto. Calculando agora o produto 40 vezes 0,4, dá 16. Multiplicando menos 2 vezes 16, dá menos 32 vezes 10 elevado a menos 6. Transformando em notação científica, 32 passa a vírgula
uma casa, diminuindo, ficou menos 3,2. Como eu diminuí esse número para se tornar uma matriz, o expoente aumenta mais 1. Menos 6 mais 1 dá menos 5. Portanto, o trabalho realizado foi de menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 5 joule. Está respondida a questão. Questão 10. A figura mostra uma representação em um corte longitudinal de um condutor em equilíbrio eletrostático eletrizado positivamente. Então, nós temos um corpo eletrizado positivamente em equilíbrio eletrostático. Letra A. Em qual das regiões assinaladas pelos pontos A, B e C existe maior densidade de cargas? Então, nós temos, pessoal, lembrando, dois conceitos importantes. Ele quer saber, primeiro, nós vimos o conceito de densidades de cargas, né? Lembrando, a densidade de carga é o grau de concentração de cargas elétricas na superfície de um corpo. Então, nós temos a representação desse corpo, né? E nós temos três regiões, o ponto A, nessa parte mais arredondada, o ponto B, no interior do corpo, e o ponto C, numa região mais pontiaguda. Então, lembrando que quanto maior a densidade de um corpo, maior a concentração de cargas. Quanto menor a densidade do corpo, menor a concentração de cargas naquela região delimitada. Detalhe, nós vimos pela lei das pontas que quanto menor a área, ou seja, numa região pontiaguda, se concentra mais carga. E numa região arredondada ou plana, se concentra um grau menor de cargas elétricas. Então, para responder essa questão, em qual das regiões assinaladas pelos pontos, no caso A, B e C, existe maior densidade de cargas? Se você for analisar, vai existir maior densidade de cargas, não vai ser no ponto A, porque é arredondado, não vai ser no ponto B, porque ele diz que está em equilíbrio eletrostático, então no interior nós sabemos que o campo é nulo, então não temos cargas elétricas aqui, está em equilíbrio eletrostático. E no ponto C nós temos uma região pontiaguda, nesse caso, correta a questão, ponto B. Ponto C, porque região pontiaguda concentra maior concentração de cargas elétricas, consequentemente eu tenho uma maior densidade de cargas elétricas. Resposta sugerida: a região que apresenta maior densidade de cargas é aquela que tem um menor raio de curvatura, nesse caso aqui no ponto C, ou seja, a mais pontiaguda, representada pelo ponto C. E está respondida a nossa letra A. Letra B. Em qual dos pontos o campo elétrico tem maior intensidade? Então vejam bem, a intensidade de um campo tem a ver com a quantidade de carga daquele corpo. Quanto maior o grau de concentração de carga, eu vou ter mais uma incidência maior de linhas de campo, consequentemente, um maior valor em módulo da intensidade de campo elétrico. Então, se no ponto C eu tenho uma maior densidade de cargas, eu tenho uma maior intensidade de campo, e, consequentemente, eu tenho uma maior densidade nessa região e, consequentemente, maior intensidade do campo elétrico. Então, será no ponto C. No ponto C, eu vou ter uma maior, o vetor campo elétrico aqui é maior intensidade de campo, porque é uma região pontiaguda, concentra mais cargas elétricas nessa região, consequentemente eu vou ter uma densidade maior e a intensidade de campo elétrico também maior. No ponto B, o campo elétrico será nulo, e no ponto C, como é uma região arredondada, eu terei uma menor concentração de cargas e, consequentemente, uma intensidade de campo elétrico menor em relação ao ponto C. Resposta sugerida: B é o ponto interno ao condutor eletrizado e equilíbrio eletrostático. Logo, em B, o campo elétrico é nulo. Isso é regra, gente. O campo elétrico é mais intenso onde há maior densidade de cargas, ou seja, no ponto C. Respondida a questão. E eu recomendo a vocês rever a aula anterior, porque além da parte teórica de potencial elétrico, também tem alguns exemplos, inclusive o exemplo de capacitor. Então, recomendo que vocês assistam a aula anterior. Ok?